Deus seja sempre louvado, irmãos. Amém. Vamos iniciar esse santo culto a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus com o cântico 119, 119. Glórias a Deus, glória a Jesus. Glória a Deus. Vamos cantar mais um hino, irmãos. Quem sentir pode chamar. Como é, irmão Du? Vê lá o que o Du está falando para você, André.
Qual que é o hino, irmão? Teve um também, alguma coisa 4 aqui. Vamos 174 e 322 em seguida, tá bom? 174. Deixa eu vir mais para cá um pouquinho, velho. Tá bom aí? 174. Os irmãos na live pediram o hino 59. O irmão Diego pediu o hino 59. Glória a Deus. Louvado seja Deus.
Glórias a Deus. Agora, queridos irmãos e irmãs, nós vamos buscar a presença de Deus em santa oração, vamos orar a Deus. A Irmandade também que nos acompanha pela live, vamos apresentar ao Senhor os pedidos de oração de toda a Igreja de Deus, por enfermidades, tribulações, causas, viagens, acidentados, famílias e testemunhados também que rogam as nossas orações. Vamos orar também pela família do irmão Cadu, que o Senhor recolheu no dia de ontem, agora às 14h30 foi seu sepultamento. Encerrando o culto da manhã, nós estivemos lá em Quatro Irmãos também, para cumprimentar a família. Que o Senhor possa ajudar, o Senhor possa confortar os corações nesse momento de tanta dor, de tanta dificuldade, que nós sabemos que é só o Senhor que pode, irmãos, acalmar essa aflição, essa inquietação que vem por ocasião da perda de alguém que nós amamos. Mas o Senhor é poderoso, conforme a sua palavra diz que Ele abre a ferida, mas Ele também fecha a ferida. O Senhor sabe como trabalhar nas nossas vidas, sabe como estreitar os nossos caminhos, sabe como nos conduzir à salvação. O importante é que nós que estamos aqui, você que está aí na live também acompanhando o Santo Culto, possa ter esse reconhecimento em si de lembrar que Deus é na nossa vida, irmãos. Que Deus está na nossa vida. O dia que nós deixarmos de crer nisso, a comida não mata a fome, a água não mata a sede, deitar e dormir não mata o sono, o sorriso dos filhos não alegra mais, a palavra não toca mais em nós. Nunca deixe de acreditar que Deus está na tua vida. Acredite sempre nisso. Subindo a montanha, descendo a montanha, num altar, num calabouço, lembre-se, Deus está na tua vida. E muitas coisas que se levantam contra nós, e a maioria, ou a totalidade delas, vem de acordo aos planos de Deus. O Senhor permite algumas coisas que passemos, para que depois, lá na frente, nós possamos enxergar, como Paulo dizia, o beneplácito da graça, a beneficência, a misericórdia da graça de Deus em nós. Deus sabe por que dessas palavras. Pode haver alguém aqui entre nós, ou até mesmo na live, com seu coração inconformado, inquieto, entristecido por alguma coisa que você tem enfrentado. Mais uma vez o Senhor manda te dizer: eu estou na tua vida. Aconteça o que acontecer, eu estou contigo. Levante-se o que levantar contra ti, Deus está contigo. Bendito seja o nome do Senhor. E o que quer que seja que esteja no teu caminho, te servindo de pedra de tropeço. Hoje é pedra de tropeço, amanhã será o altar da tua exaltação. Jacó deitou a cabeça numa pedra porque não tinha travesseiro. Foi a palavra, não foi que Deus deu ao servo de Deus na terça-feira à tarde aqui, nosso ancião de Rio Preto? Deitou a cabeça no travesseiro, numa pedra porque não tinha travesseiro. Pedra dura, quem dorme sobre uma pedra? Mas ele viu uma visão, uma escada, que do céu tocava na terra, e os anjos subiam e desciam por ela. E de tão empolgado, de tão animado ele ficou, com aquelas mesmas pedras, que algumas lhe serviram de travesseiro, ele ergueu um altar ao Senhor. Que mudança, não, irmão? Da solidão para um altar com Deus, da solidão para uma escada, dos anjos que vinham de cima do céu. Irmão, dá glória a Deus essa noite. Deus quer te encher de coisas do céu, irmãos. A todos nós Deus quer encher das virtudes do céu. Apresentaremos toda a obra de Deus na terra, vários irmãos anciãos dos quais tive contato por esses dias, hoje ainda, que estão em missão, atendendo reuniões ministeriais no estado de Minas Gerais, também os irmãos do Mato Grosso do Sul, salvo engano, e outras localidades mais. Que Deus possa guardar os seus servos, todos estão se preparando, fazendo as reuniões preliminares para a Assembleia, que será em setembro, se Deus assim permitir. Então todos estão trabalhando bastante para que nos encontremos daqui um mês, 40 dias. Vamos orar por eles também. Pediremos do céu que o Senhor fale conosco através da sua santa palavra. Ajoelhados em nome de Jesus, oremos a Deus, irmãos. Amém. Glórias a Deus. Glória a Jesus. Nosso eterno Deus, em nome de Jesus Cristo, oramos ajoelhados aos teus pés,
para antes de qualquer coisa te pedir perdão pelas nossas muitas faltas e agradecer a Deus por ter escrito o nosso nome no livro da vida no céu. O Senhor nos achou nessa terra, porque nós somos criação tua, somos formação tua, e o Senhor nos amou de maneira tal que não poupou o seu único Filho como sacrifício vivo para expiação dos nossos pecados. Glória a Deus, graça te damos, Senhor, porque o sacrifício de Jesus na cruz não tem sido em vão. Nós cremos e confessamos que Jesus Cristo é o Senhor e Bispo da nossa alma. Não há outro Deus além de ti na nossa vida, e nenhum espírito, nenhum sentimento ocupará o lugar que é do Senhor Jesus no nosso coração. Eterno Deus, muitas são as nossas necessidades, os nossos medos, anseios e preocupações. Todavia, entregamos cada uma delas, cada um dos nossos problemas nas palmas das tuas mãos. E confiamos que tu cuidas de nós, Senhor, e que estás na nossa vida, como tu bem disseste ainda agora, que estás conosco. Bendito seja o nome do Senhor. Essa certeza tem estado, Senhor, latente nos nossos corações. E podemos dizer o que disse o salmista Davi: eu deitei e dormi, só levantei porque o Senhor me sustentou. A destra de Deus nos manteve de pé, e por isso estamos aqui te glorificando nessa noite. Senhor, toma nas tuas mãos os pedidos de oração, cada irmão, cada irmã que o fez, é porque crê, confia que está sendo apresentado. A nossa Irmandade na live colocou ainda agora uma infinidade de pedidos de oração, dos quais seríamos incapazes de mencionar um a um, mas entregamos todo nas palmas das mãos do Senhor, e te pedimos, Senhor, tomai uma providência na nossa vida, naquilo que os nossos braços não alcançam, os de Deus alcançam e alcançarão sempre, porque a tua palavra é verdade, a tua palavra é vida, tua palavra é escudo e broquel que nos protege contra os dardos inflamados do maligno. Senhor, nessa noite, enche o teu povo da tua presença, enche o teu povo da tua glória e da alegria do céu, pois receberemos no final do culto a unção de acordo com a tua palavra, nos preparando para a Santa Ceia que será na próxima semana. Visita o teu povo, Senhor, e derrama sobre nós as virtudes do Espírito Santo. Toma nas tuas mãos a família do irmão Cadu, que tu achaste graça de recolher no dia de ontem. Senhor, teu servo estava tão sereno, parecia dormindo naquela urna, mas não tem feição bonita, não tem palavra bonita que conforte o coração de um filho, de esposa, de irmãos, de parentes. Em nome de Jesus, visita-os com bálsamo consolador, ó Deus. O filho dele ainda disse para mim, junto dos nossos companheiros: irmão, eu estou feliz, porque o que meu pai mais desejava ele encontrou, que foi com Jesus, e agora ele está descansando com Deus. Ouvimos isso, os irmãos estão de testemunha, porque tu sabe como trabalhar. O teu filho veio para junto de nós, foi batizado nessa congregação, e agora aguarda o soar da trombeta para receber a coroa da vida eterna. Alamaia, Colamanasalaia. Coloca em nós essa esperança de quando a nossa carne, Senhor, tombar na terra, o nosso espírito ser guardado nas mãos de Deus. Anda do céu a tua palavra e fala com as nossas almas e abençoa todo o ministério da tua obra que trabalha incansavelmente, levando a semente do Evangelho. Abençoa-nos a todos. Essa semana iniciar-se-ão as lives às 10 horas da manhã. Teremos, Senhor, lives, cultos online, 84 cultos online por mês nessa congregação. É muito trabalho, é muita gente empenhada, mas é muita alma que é alcançada lá do outro lado também. Envia a tua virtude, envia a libertação, envia o teu bálsamo para essas vidas, e que o teu nome também possa ser muito glorificado. Toma tudo nas tuas mãos e dá-nos um culto de paz, Senhor, guiado e movido pelo teu Espírito Santo. Pedimos as tuas bênçãos maravilhosas e damos gratidão a Deus por todas elas. Em nome de Jesus, nosso Senhor, que vive para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Glória, glória a Deus. Deus seja louvado.
Vamos cantar outro hino, irmãos. Pode chamar. Já tinha pedido o 322, desculpa. Qual é o outro hino que o irmão falou? Então nós vamos cantar o 322 e o 22, carreado, tá bom? Os dois hinos seguidos. 322 primeiro. Desculpa, irmão Cleito. Desculpa mesmo. 322. Glória a Deus. Vamos cantar o hino 22 que nosso irmão pediu. 2. Aleluia, Senhor. Aleluia. Exalta
Glórias a Deus. Glória a Deus. Nós temos agora o momento dos testemunhos, porém antes, a nossa irmã examinadora das organistas vai vir fazer uma apresentação de uma nova organista e comunicar também para a Irmandade. Pode vir, irmã Dani. Deus seja louvado. Amém. Pode vir à frente a irmãzinha Adriele. Vem, Adriele. Glória a Deus. Santo Deus. Vem, filho, pode vir. A irmãzinha Adriele, ela toca violino nessa congregação e há algum tempo, pouco tempo, ela começou a estudar lá na salinha o órgão, quero aprender a tocar o órgão. E é uma menina extremamente dedicada. Naquele período que a gente ficou sem aula, ela me mandava os vídeos dos hinos que ela estudava, das lições, nunca deixou de estudar. E um dia eu até comentei com meu esposo no vídeo dela. Eu falei, olha aqui, olhando esse vídeo, eu lembrei da época que eu tinha 12 anos. E ela tocou de um jeito que me emocionou tanto, e eu nem falei isso para ela. E hoje à tarde nós estávamos ali na aula e o Senhor colocou no meu coração que a partir de agora ela vai participar ali do nosso banco, fazendo as meia horas nos cultos. Tá bom? Vem. Deus seja louvado. Amém. Quero agradecer a Deus, primeiramente por ter me chamado nas águas do Santo Batismo e por ter me oferecido a coroa de vida eterna, se eu for uma filha firme e fiel até o fim. Quero agradecer a Deus por ter me capacitado para aprender o órgão, porque é um instrumento muito difícil. Quero agradecer a minha irmã Dani, que é uma grande professora, uma pessoa incrível, e quero agradecer também os meus pais, que sempre estão do meu lado me apoiando. Agradeço a Deus por tudo. Deus seja louvado. Amém. Então a igreja receba a nossa nova organista no amor de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus que abençoe, meninas. Deus que abençoe. Muito obrigado. Estamos agora na liberdade dos testemunhos. Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Tem um testemunho para contar da internet aqui, né? Da live. Tem um testemunho da live aqui para a Irmandade. Espera aí. A irmã Elisa, da Vila Isabel, no Rio de Janeiro. A filha dela estava viajando de Uber e houve um arrastão. Estava ela e o motorista dentro do carro. E ela está agradecendo a Deus que todos aqueles carros foram assaltados, mas os ladrões não viram o carro delas. Ela está glorificando a Deus por esse livramento também. Amém. Da Vila Isabel, eles assistem sempre, né? A live, elas falam sempre com a gente aqui. Mas alguém, irmão, vocês não vão seguir o Santo Culto? Será possível que Deus parou de operar? Não é possível. Serve a Deus, meu irmão. Fica à vontade. Bem pertinho. Deus seja louvado. Amém. Quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, por chegar aqui, né? Que eu sou da cidade de Tiradentes, né? Lá com os irmãos Jean. E onde esteve ceia lá, não pude participar, porque eu trabalho como idoso e não dá tempo, né?
Aí eu falei, em nome de Jesus, amanhã eu vou conhecer Alphaville. Vim pelo GPS, né? Com medo de errar, porque aqui é muito complicado para chegar aqui, né? Mas eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, conhecer os irmãos aqui, né? Levo a saudação daqui para lá também e trago de lá para cá. Amém? E quero que Deus abençoe também os irmãos aqui também, porque não dá para ir sempre no culto, mas estou sempre com os irmãos pela live, pelo Face, né? Ou pelo WhatsApp ali, cultuando com os irmãos. E peço a Deus que ore pela minha vida também, porque às vezes não é fácil, né? Problema de saúde, mas Deus aqui tem dado graça. Eu agradeço a Deus por tudo e Deus seja louvado. Amém. Só um instantinho, André. Deixa eu só elegerizar. Tá. Deus seja louvado. Ah, tá. Irmãos, não tenho palavra para agradecer a Deus por esse momento tão maravilhoso na minha vida, por quanto eu nasci num lar cristão. E primeiro eu quero agradecer a Deus pela minha família maravilhosa que Deus tem me dado, meus 3 filhos, esposa e um lar de paz. Agradecer a Deus, irmãos, por quanto uma promessa que Deus tem feito na vida dos meus pais, no meu nascimento, que toda a minha casa serviria ao Senhor e todos louvariam com o instrumento. E hoje o Senhor está cumprindo mais desejo do meu coração. Não tenho palavras para agradecer a Deus, irmão. Não tenho palavras. No culto passado, nós estávamos indo para casa, e eu ouvi dela assim, vou parar, não vou mais tocar o violino, e não vou mais estudar música, porque eu não escuto o meu instrumento, não sei nem o que fazer. E eu disse assim para ela, não, soldado não abaixa a arma, você não vai parar. Deus vai dar uma grande vitória na nossa vida, e a vitória está aqui. Eu não tenho palavras para agradecer a Deus, irmãos. Foram várias noites de sono perdida e buscando ao Senhor. Chego do meu trabalho, às vezes nem tomo banho, vou lá ajudar ela, ajudo no violino, pedi para o irmão Samuel, eu pedi socorro para um monte de gente, para não ver ela parar de estudar música. E hoje eu estou pagando mais um voto na presença de Deus e toda a Irmandade, porque, irmãos, vale a pena servir a Deus com tanto esforço, às vezes, sacrifício, mas a recompensa é tão grande, irmãos, tão grande, que só quem sente sabe como é bom servir a Deus. Agradeço a Deus por essa grande vitória da minha filha, peço a Deus que continue, peço à Irmandade que continue orando a Deus por nós. Essa semana, ainda comentei com o irmão Rodrigo, passei por uma afronta difícil, irmãos, e fiquei firme, porque o Senhor sabia a vitória que me daria esse final de semana. Agradeço a Deus por essa força, Deus seja louvado. Amém. Quero agradecer a Deus por um grande livramento que o Senhor me deu nesta quarta-feira. Em cima da minha casa tem uma outra casa, e a caixa d'água da mulher estourou e invadiu a sala da minha casa. E eu não vi, porque estava chovendo lá fora, e a gente não percebeu o barulho da água caindo. E quando eu levantei, era 6 horas da manhã ainda, estava escuro, e aí eu saí para ir acender a luz. No que eu desci de uma escadinha que tem na minha casa, eu escorreguei os 2 pés na água, porque a água tinha invadido a sala da minha casa. E eu escorreguei os 2 pés e bati com a cabeça numa escadazinha quase do tamanho desse púlpito. E foi uma pancada muito grande. Porém, na hora que a minha cabeça bateu naquela escada, eu senti que ela bateu em alguma coisa fofa. Eu senti aquilo, do jeito que a pancada veio, eu senti que tinha algo fofo embaixo. Aí eu olhei para trás para ver o que era, não tinha nada lá. Então foi as mãos do Senhor que protegeu a minha cabeça. Porque se tivesse batido mesmo, se a mão do Senhor não tivesse lá, eu poderia ter sofrido um traumatismo craniano. Porque a queda foi grande, porque quase 100 quilos escorregar os 2 pés. Então eu fui que nem uma jaca mesmo. E uma graças grande, a Deus, né, eu quero agradecer a Deus pelo grande livramento, porque poderia ter sido bem pior. Então eu agradeço a Deus por tudo, Deus seja louvado. Amém. Pensa numa jaca com 100 quilos, Samuel. Que misericórdia.
Podia ser um mamão, pelo menos uma melancia, logo jaca, que ninguém gosta. Gente, não é fácil, não. Mais alguém, irmãos? Todos em paz? Ô, Marquinho, eu dei fim nos avisos, Marquinho do céu. Onde será que está? Ah, tá aqui. Esse é atualizado, né? Se nem foi embora, eu já estou me perdendo aqui. Cultos presenciais aqui nessa congregação. Domingos às 10 horas da manhã e às 18h30, que é esse culto de agora. Terça-feira às 14 horas, quarta-feira às 8 da noite, sábados às 10 da manhã é o culto das mulheres e sábado às 8 horas da noite a reunião de jovens e menores. Culto online de segunda a sábado, às 10 da manhã, às 2 da tarde e às 8 da noite. Começa a partir de amanhã. Domingos, às 10 da manhã, às 2 da tarde e às 18h30. São 84 cultos online transmitidos por mês essa congregação. Mais 4 ensaios, aliás, mais um ensaio, 85. Então, Deus tem abençoado bastante. Aliás, mais 4 lives de estudo bíblico, 89. E assim vai, Deus abençoando, levando a sua palavra onde tem que chegar. Oração, reuniões de oração toda segunda-feira às 19 horas. Essa reunião é presencial e é só para orar. Não tem palavra, não tem nada, é orar. Para o povo de Deus ser incentivado a orar, pode sim haver uma palavra se Deus quiser mandar, mas o intuito é orar. Aula de música todos os domingos às 8 horas da manhã, antes do culto das 10. Houve ensaio agora às 16 horas, no primeiro domingo de setembro teremos outro. Próximo domingo, às 10 da manhã e às 18h30, teremos Santa Ceia aqui no Alphaville. Também na terça-feira, dia 10, às 14 horas, Santa Ceia também aqui nessa congregação. Hoje, após o Santo Culto, no final do culto, na portaria, toda a igreja vai receber a unção, se preparando para a Santa Ceia aqui na próxima semana. E na terça-feira, às 14 horas também, toda a igreja receberá a unção. Lembrando que a nossa Santa Ceia é realizada todos os meses, no segundo domingo do mês e na segunda terça-feira do mês. Alimentos não perecíveis para atendimento da mesa do amor, que a Irmandade deve contribuir para atendimento das necessidades da obra da piedade, que são muitas e continuam sendo muitas, mas com a colaboração da Irmandade, Deus tem abençoado bastante, mais de 50 famílias por mês têm sido atendidas aqui só por essa congregação. Nossa loja para comprar material do Fundo Bíblico é loja.ccacristã.org.br, loja.ccacristã.org.br. Página do Facebook, CCA Alphaville. Instagram, @CCA Alphaville. Twitter, @CCA Alphaville também. Já falei a página do Facebook? Já. Os dados bancários a gente passa depois, antes da palavra. Mais alguma coisa, Marquinhos? Os irmãos da música, alguma coisa? Explicado o quê? Ah, sim. Muito bem, obrigado. Os irmãos viram aqui, os irmãos encarregados da orquestra, regendo a orquestra. Então, nos cultos, todos os cultos que Deus preparar, eles estarão aqui ocupando o lugar deles, que eles foram colocados para isso, para cuidar da orquestra. Nossa igreja vem passando por algumas mudanças, mas eu não diria mudança. Mudança era o que acontecia antes. Nós estamos nos adequando àquilo que a palavra requer de cada um de nós. Que a igreja tenha uma Santa Ceia com constância, que a Irmandade possa ser bem atendida, que tenha um momento de ensino bíblico, que as mulheres sejam valorizadas como mulheres de Deus. Os irmãos que assistiram a live semana passada viram que Deus deu a palavra a uma nossa irmã, pregou a palavra no culto domingo à noite. E Deus abençoou grandemente, porque a palavra é de Deus, Ele dá quem quer, e nós ouvimos e recebemos e cremos na palavra de Deus. Então, parece algumas mudanças, mas não são. São adequações que são necessárias, para que a gente se mantenha no centro da vontade de Deus. A Santa Ceia nós tomamos todos juntos, lembra que antes a gente tomava por rodadas? Agora participa toda a igreja de uma só vez, como Paulo ensinou, e de pouquinho a gente vai aprendendo. E os servos de Deus estarão aqui. Primeiro, nós devemos honra aos irmãos. Eles têm o ministério deles. Eles foram colocados para isso. Segundo, os irmãos percebem que a orquestra fica mais harmoniosa porque eles se comunicam, eles são amigos. De olhar para o músico sabe o que eles querem. Com exceção do irmão Samuel, que faz umas caras feias, mas o resto a gente entende.
Mas eles se entendem, porque eles estão o tempo todo juntos, eles são amigos. Eu vou contar para os irmãos uma coisa que aconteceu no bairro do Limão uma vez. Me chamaram para atender, acho que eu não atendia lá nessa época, me chamaram para atender uma Santa Ceia lá. E aí falei, e agora? Lá tinha muito músico, não sei quem era. Lembra desse tempo, Paulinho? Lembra, Dani? Acho que... Quantos músicos tinha, Dani? Uns 40, 50 músicos lá, era muito... 45... Eu sei que tinha culto que tuba tinha 19. Aquela galeria não caiu porque Deus segurou. Que eles tocavam embaixo da galeria. Aí falei, bom, os diáconos falaram, irmão, nós vamos dividir os músicos em rodada também, para não ficar sem orquestra na Santa Ceia. Né? Eles vão tomando, participando por bancos. Tá bom, irmão, o que os irmãos fizeram está muito bem feito. Foi transcorrendo a Santa Ceia e o Senhor falou comigo, não faz isso, meu servo. Não separa eles. Separa eles, não. Eles tocaram o ano, naquele tempo a Santa Ceia anual, eles tocaram junto o ano inteiro. Você pode ter certeza que a alegria deles é participar todos juntos com o encarregado deles, lá tinha encarregado regional, encarregado local, que todos participem juntos. Falei, ô Senhor, seja feita a tua vontade. Aí falei para os irmãos, não se preocupa, na última rodada vai ser só dos músicos, mas foi a coisa mais linda. Eles encheram, a igreja é muito maior que essa, lá tem galeria, eles encheram a frente da igreja, se apertaram, couberam todos. E foram participando da Santa Ceia. Passou o pão, quando foi passando o cálice, irmão, Deus batizou uma meia dúzia com a promessa do Espírito Santo. Não conseguimos fazer eles levantar, já nós ajoelhamos para agradecer o culto, e o último hino um pouco ficou ajoelhado, um pouco conseguiu tocar, e nós estamos glorificando a Deus, porque o povo de Deus é um povo que prospera em paz, mas tem que ser unido, um de braço dado com o outro, dando glória a Deus. Bom, então, Irmandade, não espanta não, a gente faz isso com todo carinho, procurando sempre o melhor para a obra de Deus. Tá bom de anúncio? Amador Bueno, todas as sextas-feiras, às 20 horas, tá bom? Ali em Itapevi, irmão Paulinho e irmã Rosana, tem o maior prazer de receber a Irmandade lá. Se tiver dúvida quanto ao endereço, chama nesse QR Code que aparece na tela aí para vocês, e a produção da igreja vai passar o endereço certinho, tá bom? Chamaram aqui na live o hino 99. Fala, filho. Eu já não sei. Sábado, irmão Léo está morrendo de medo de atender culto sozinho. Sábado que vem, reunião de jovens e menores às 20 horas. Só que a reunião de jovens deles é diferente, eles cantam na Vursa, tem violão ali. Vai ser o culto do jeito deles, tá bom? Todos convidados para estarem aqui. Bem lindo.
Glórias a Deus. Para a Irmandade da live, irmão Oliver vai pôr aí na tela para vocês os nossos dados bancários para o povo de Deus que quer contribuir com as santas coletas. Banco Bradesco, agência 1382, conta corrente 037 5530, dígito 4, em nome da Congregação Cristã Apostólica. Nossa chave do Pix é alfaville, com 2 L's e PH, alfaville@ccacristã.org.br. alfaville@ccacristã.org.br. Nossos telefones de contato aqui do escritório, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 4 da tarde. 011 4326 9615 e 4326 9402. Nós vamos agradecer as ofertas no final, tá bom? Vamos ler, irmãos, a palavra de Deus no Santo Evangelho de Lucas, no capítulo 7, no versículo 11. Vamos nos colocar todos em pé para ouvir a leitura da palavra. Por favor, irmãos. Evangelho de Lucas, capítulo 7, verso 11. Tá certo? Tá aqui já. O filho da viúva de Naim. E aconteceu, pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim. Com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único da sua mãe, que era viúva, e com ele ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou no esquife, e os que o levavam pararam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós. E Deus visitou o seu povo. E correu dele essa fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Somente até aqui, irmãos. Amém. Circunvizinha, sem vinzinha. Prezada Irmandade, o Senhor nos tem trazido essa noite essa sua palavra, um trechinho do coração de Deus para a sua igreja, querendo o Senhor mais hoje falar conosco e visitar também os nossos corações. Onde o Senhor passava, Ele tinha sempre cuidado de deixar uma marca, de deixar um acontecimento que fizesse com que as pessoas se lembrassem dele, porque Ele tinha pouco tempo. A missão dele, a essência da missão, durou dos 30 aos 33 anos, um pouquinho menos, um pouquinho mais, de acordo com a contagem do tempo do calendário romano. Era muito pouco tempo para muitos lugares. Não havia internet, não havia telefone, não havia carro, malemar havia roda, não é? Então tudo era muito dificultoso. Quando a gente vê as cartas que o apóstolo São Paulo escreveu às igrejas, parece que um e-mail que nós mandamos agora chega daqui 30 segundos. Não, irmão, levavam meses e a sua grande maioria se perdia. Outros liam as cartas náuticas para saber como estava a corrente marítima e punha dos navios a mensagem dentro de uma garrafa e soltava no mar, esperando por sorte que pela corrente do mar ela chegasse em Tessalônica, chegasse em Éfeso, em Filipos, e na Grécia, e na Panfilha, e tantos outros lugares.
Então, o Senhor fazia essas obras, porque como hoje, o que mais evangelizou foi o boca a boca. Um que viu, que contou para mais um, que contou para mais um, que contou para mais um, e hoje nós somos 2,3 bilhões de cristãos que creem, que confiam no nome de Jesus, nosso Senhor, que creem na palavra, que creem, irmãos, nesse evangelho tão santo, tão maravilhoso, que foi apregoado por Jesus Cristo para todos nós. E cremos e confiados nele, estamos até o dia presente. Então, apareciam oportunidades. As pessoas criavam oportunidades para que o nome de Deus fosse glorificado. Zaqueu, o publicano, Mateus, o cobrador de impostos, o cego à beira do caminho, o paralítico do tanque de Betesda e tantos outros, que a sogra de Jairo, a mulher que tinha um fluxo de sangue, poderíamos enumerar tantos outros acontecimentos, e esse filho dessa viúva. Aconteceu deles se encontrarem a vida entrando na cidade e a morte saindo da cidade. Ele vinha num esquife, vinha num caixão, numa urna, vinha sendo carregado para ir para o sepulcro. E o Senhor ia entrando naquela cidade, uma cidade chamada Naim. E o Senhor diz para todos nós essa noite: saiba você que a vida que há na palavra vai encontrar com a morte que está rondando a tua casa. Seja ela espiritual, seja ela material, saiba, a vida está indo de encontro à tua casa, diz o Senhor. E o adversário sabe que você vai ser visitado. E quando você chegar na tua casa, ele já vai ter saído de lá no nome do Senhor Jesus. Bendito seja Deus. Veja, irmão, há pessoas que vão até Deus, e há pessoas que Deus vai até elas. Essa mulher não falou, essa mulher não foi atrás dele, essa mulher não foi pedir nada. As irmãs de Lázaro encontraram com ele: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Não é? Não é a sogra de Jairo, a filha de Jairo que tinha falecido. Mas essa mulher não. A palavra aqui diz que ele viu o acontecido, viu ela viúva, soube certamente por alguém, ouviu, que era o único filho, um jovenzinho, que tinha morrido, e certamente ele pensou: perdeu o marido, é desprezada pela sociedade, é desamparada, e o filho, que além dela amar muito, era a única chance dela sobreviver, era aquele filho homem, além do amor de uma mãe. Aí a palavra diz: ele moveu-se de íntima compaixão dela. Às vezes, irmão, a tua oração toca o trono de Deus, mas às vezes o trono de Deus chega até onde você está, irmão. Crê nisso, irmão? E o Senhor te diz hoje: não são as tuas orações que vieram a mim, eu estou vindo até você pela minha palavra, e eu quero visitar o teu coração, eu vou passar na tua casa, diz o Senhor. Quer outro exemplo? Zaqueu. Zaqueu subiu na figueira só para ver ele passar. E para ele estava mais do que bom vendo ele passar. Mas ele vendo o intento do coração de Zaqueu, ele vendo o que tinha no coração de Zaqueu, ele olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa. Ele se convidou. Hoje me convém pousar em tua casa. Às vezes, irmão, tem atitudes que nós tomamos que mexe com a ordem natural das coisas. O crente ora, Deus responde. O crente faz um voto, Deus responde. O crente vem na presença de Deus, Deus responde. Mas tem pessoa que tem o coração ligado no coração de Deus. Davi, amados irmãos, era o homem segundo o coração de Deus, amigo de Deus, o Senhor o amava, e havia uma conexão, havia uma ligação santa entre eles. E o Senhor te diz essa noite, por essa palavra, há uma conexão do céu com o teu coração. Há uma conexão do céu com a tua mente, há uma conexão do céu com o teu testemunho, com a tua vida. E o Senhor te diz: há coisas que você fala e há coisas que você não fala, e eu já ouço, porque eu converso com as batidas do teu coração. Bendito seja Deus. E os mistérios mais escondidos da tua alma, hoje o Senhor vem por essa palavra te dizendo: não importa o que tu tens passado, não importa o que tem se levantado contra ti, a vida chega na tua casa.
hoje. Glória ao nome do Senhor. Em aramaico, dizendo, levanta-te, é talitá cumi. Levanta-te, a ti te digo, levanta-te. E o Senhor diz a todos nós essa noite, talitá cumi. Levanta-te em nome de Jesus. E daí a mulher, Alamaia, levanta-te, irmã, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, come e bebe por esta palavra, porque o teu caminho é muito comprido ainda, diz o Senhor. Ainda coisas inefáveis que você não viu, ainda mistérios que serão revelados na tua vida. Se ainda não viu teu filho fazer batismo, se ainda não viu tua filha viajando em missão da obra de Deus, Senhor te diz, anima-te, porque a minha palavra se cumprirá na tua vida. Crê nisso, irmão. Olha o que essa pandemia fez no mundo. E tu estás aqui para dar glória a Deus. Não foi o Senhor que te trouxe até aqui, irmã? Porventura não foi o Senhor que te trouxe até aqui, irmão? Senhor é o sustento da tua vida. Senhor sustenta a tua sorte. Senhor sustenta cada batida do teu coração. E o Senhor hoje vem reafirmar por essa palavra o compromisso que Ele tem contigo. Enquanto você for o meu povo, eu serei o teu Deus. E se você for fiel, eu sou fiel. Mas se você for infiel, eu permaneço fiel, diz o Senhor. Alguém está sendo alcançado pelo Espírito de Deus por essa palavra. Alguma coisa ruim que tem te rondado, que tem sondado o teu coração, para tirar a tua paz. O Senhor está enviando a palavra essa noite e te diz, receba a vida com abundância. Glória ao nome do Senhor. Receba a vida. Levanta-te, põe-te de pé. Eu quero falar contigo, diz o Senhor. Quero te mostrar coisas que você nunca viu. Quero te revelar coisas que você nunca sequer imaginou. E quero te fazer entrar em lugares que você também nunca sonhou. Mas saiba, a unção do Espírito Santo está sobre a tua cabeça. O dedo de Deus está apontado para você, te escolhendo, te cingindo, te ministrando, te preparando, te ataviando como uma noiva para o casamento, para te levar em lugares altos que você nunca sonhou, para te colocar em mesas que você nunca sonhou, para você olhar para rostos que você nunca viu, e aquelas pessoas atentas ouvindo o teu discurso. Irmão, essa palavra é uma palavra profética na vida da igreja. Receba em nome de Jesus Cristo essa palavra, porque o Senhor vai trocar a tua vergonha por exaltação, o Senhor vai trocar o teu desânimo por força, o Senhor vai trocar a tua fraqueza por um dom do Espírito Santo. Alamaia, Senhor vai trocar o teu medo por coragem. Hoje o Senhor te diz, encoraja-te, igreja de Jesus Cristo. Receba força, receba graça, receba alegria que vem de Deus. Hoje o Senhor te diz, vai, que eu vou te dando cobertura atrás de você. E se o medo quiser te tomar, eu vou passar na tua frente. Mas você vai chegar onde tem que chegar. Você vai chegar onde tem que chegar, porque a minha mão destra te empurra pelas tuas costas essa noite e te diz, vai, segue adiante, marcha. Foi o que Moisés disse ao povo, quando Josué disse, Moisés, o povo parou e está reclamando com medo do deserto. E Moisés dizendo, por que o povo parou? Diga ao povo que marche. Mais de 2 milhões de pessoas, marche, igreja de Deus, marche em nome de Jesus Cristo. Receba uma arma nova aí na tua vida, no nome de Jesus. Receba uma unção nova sobre a tua cabeça. O Senhor hoje te dá sapato novo, te dá couraça nova, te dá capacete novo, te dá escudo novo. E essa palavra vai afiar bem a tua espada. O demônio vai cair, irmão.
E anda, la súria, canta la maná, salama, e alamaia, Jesus. Glorifica a Deus, irmã, porque a tua luta é grande, mas o teu Deus é maior do que a tua luta. Até hoje, Satanás te amarrou debaixo do pé dele, mas hoje o Senhor te solta por essa palavra e te diz: da minha mão ninguém te arrancará. Glória a Deus nas alturas, porque quando Deus tem um plano, ninguém resiste ao mandado do Eterno, irmão. Glória, glória, Senhor, aleluia. Glória, glória a Deus nas alturas, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus, querida igreja de Deus. Então recebamos bem essa palavra no nosso coração, irmãos. E que a nossa semana seja abençoada, nossa semana seja próspera, os nossos caminhos sejam de paz. E por onde nós passarmos, nós possamos ver a mão de Deus guiando, abrindo, preparando, direcionando todas as coisas. Senhor, te diz: o meu braço não está encolhido, minha mão não está fechada a teu favor, meu braço está estendido e minha mão levantada para te abençoar. Dá um glória a Deus aí, igreja. Receba essa bênção sobre a tua vida, receba essa palavra sobre a tua vida e anuncia aos teus, anuncia a tua família, anuncia a tua parentela, anuncia a igreja de Deus. O Senhor vem chegando com vida e vida com abundância. O Senhor vem chegando com vida e vida com abundância. Não temas, apenas siga adiante. Olha para Cristo, olha para o Senhor. Deus manda dizer a alguém: irmãos, esse segundo semestre de 2021 vai ser o melhor semestre da tua vida. Senhor está aqui, irmão. E o Senhor mandou anunciar para a igreja: avisa a igreja que eu estou mandando alguém hoje, estou mandando meus anjos levar presente para o meu povo. Santo é o poder de Deus, irmão. Entra debaixo do sangue de Jesus Cristo por essa palavra. Você vai receber alguma coisa de Deus aqui nesse culto, irmão. Deus vai te dar um arrebatamento de espírito. Faz tempo que você não sente a presença de Deus. Teu coração congelou. Você já não consegue mais entrar naquela comunhão gostosa. Mas Deus te diz por essa palavra: hoje você vai entrar. Hoje eu vou te mostrar que eu amo a tua alma. Que eu não estou nem um pouquinho preocupado com carcaça, com brinco, com cabelo, com barba, com roupa. Eu estou preocupado com o que está no teu coração. Você pode estar na última divisão do inferno, a minha palavra vai te buscar onde você estiver. Se tiver um crente aqui, pode dar glória a Deus. Hoje vai cair muito amarrio do inferno, irmão. Muito amarrio do inferno. O plano do adversário é a nossa mocidade na maconha. Não vou pregar o que Deus está mandando pregar, irmão. Na prostituição, as nossas meninas com 15, 16 anos dando de mamar para um bebezinho, sem futuro, sem uma faculdade, sem um emprego, sem uma casa, sem um nome, sem honra diante da sociedade. A mulher tornou-se um objeto, o homem tornou-se promíscuo. Todos nós pecamos diante de Deus. Enquanto lá fora o pecado fede a sua podridão, o Senhor pôs aqui no nosso meio uma graça maravilhosa, que não é a placa. Se ela fosse importante, ela não estava lá fora, ela estava aqui dentro. A graça, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. O pecado vem até você, mas ele não te pega, porque você é protegido pelo sangue de Jesus. Tua casa será chamada casa de oração. Nós, os anciãos, vamos partir, vamos para outra igreja, vamos fazer outro trabalho, e vocês, meninos, vão atender aqui no nosso lugar, em nome do Senhor Jesus. Vocês vão pregar a palavra aqui, vocês creem nisso? Vocês vão pregar a palavra, viu, meninas? Em nome de Jesus Cristo. Quando vocês chegarem a casar, vocês já vão poder estar atendendo uma igreja, a igreja já vai ter sido liberta dos amarrios da doutrina de homem, e vocês poderão pregar, anunciar sem medo. Vocês estão se preparando para as coisas de Deus? Preparem-se, vocês serão homens de sucesso, vocês serão homens e mulheres
mulheres que levarão a palavra de Deus até os confins da terra, onde nossos pais não chegaram, vocês chegarão no nome de Jesus. Aonde nossa voz não chega, o WhatsApp chega, o YouTube chega, e através da sua vida, a palavra vai chegar num presídio, vai chegar numa biqueira de droga, vai chegar num prostíbulo, vai chegar onde for preciso, irmão, no nome do Senhor Jesus. Crê na palavra, que Deus está ungindo essa igreja, até a rua da tua casa vai ser abençoada, irmão. E você vai ter motivo para glorificar o Senhor e dizer: Deus é o Senhor na minha vida, porque eu sei que de mim mesmo jamais poderia receber isso, mas eu creio na tua palavra, creio que tu não te esquecesses de mim. E o Senhor te disse: não, eu nunca me lembrei de ti, porque jamais me esqueci. Um pensamento só sobre Deus, de Deus sobre você, do teu nascimento até a tua morte. O Senhor te diz: nunca me esquecerei de ti. E os sentimentos mais ocultos, irmãos, dos nossos corações, aqueles que ninguém conhece, o Senhor te diz: eu conheço. E se tu creres, eis que eu faço hoje novas todas as coisas na tua vida. Hoje eu viro uma página da tua vida, trazendo vida. 1º de agosto de 2021. Você nunca imaginou que você fosse estar aqui, mas eu te trouxe aqui para te dizer: tem um recomeço para você. Se você crê, dá glória a Deus, irmão. Tem um recomeço para você, irmã. Estou te dando uma caneta nova, um caderno novo. Escreve a tua história. Eu sou teu guardião. Eu sou tua retaguarda. Eu sou teu segurança. Eu sou teu avalista. Eu sou teu advogado. Eu sou teu médico. Eu sou teu Deus. O que você precisa hoje, irmã? Assim como o cetro foi apontado para Esther, o Senhor aponta o cetro para a sua igreja essa noite. O cetro da palavra. E te diz: Deus, toca nela. E deixa ela tocar em você. E vá em paz para a tua casa. Hoje o Senhor está te despedindo com a paz de Deus. Vai, irmão, com a paz de Deus, com a paz do Senhor Jesus no teu coração, com a paz que excede todo o entendimento. Vai em paz, porque aquilo que te atormentava, eu já peguei pelo cangote e já arranquei do teu caminho, diz o Senhor. Aquilo que te perseguia, eu já persegui ele e ela. Aquele que lançava pensamentos ruins na tua mente, eu já tirei, te diz o Senhor. Já limpei e nada vai atrapalhar Deus de operar na tua vida, irmão. Guardei uma palavra. Deus seja louvado. Amém. Gonçalo, ora por nós, Gonçalo querido, por favor. Vem, querido, pode vir. Oremos em nome de Jesus. Amém. Glória ao Senhor. Aleluia, santo é o Senhor. Aleluia, Jesus. Glória ao Cordeiro Eterno. Aleluia. Santo, santo, santo Senhor. Glorioso Criador e bondoso Pai Celeste. Mais uma vez, Senhor, em ato de agradecimento, nós estamos com os nossos joelhos curvados na Tua presença. Aleluia. Te agradecendo, Senhor, por esse dia maravilhoso em que passamos dentro da Tua casa. Glória ao nome do Senhor. Nós damos graças, Senhor, porque Tu nos tens separado, nos escolhido, aleluia, nesse dia de estarmos dentro da Tua casa, Senhor. Poderia, aleluia, quantos, aleluia, desejavam estar neste lugar e não puderam, Senhor. E nós aqui, essa igreja é privilegiada de estar na Tua presença, Senhor. Nós te rendemos graça
pelo esse santo culto que Tu tem preparado para nós. Aleluia, nesta noite, Senhor, estamos saindo daqui da Tua casa cheio da Tua virtude, cheio da Tua graça, cheio da Tua glória. Glória ao nome do Senhor. Vamos começar, Senhor, uma semana, aleluia, glória ao nome do Senhor, gigante, aleluia, perante o nosso adversário. E se ele aparecer na nossa frente, Senhor, que a força que Tu nos deste nesta noite, nós vamos para cima e vamos vencer em nome do Senhor Jesus. Guarda, Senhor, essa sã palavra, aleluia, em nosso coração, aleluia, faz, Senhor, aleluia, que cada dia nós possamos melhor fazer a Tua vontade. Entendemos, Senhor, que somente Tu nos salva, somente Tu nos dá vitória. E nós, Senhor, mais uma vez nesta noite, aleluia, com a nossa bandeira hasteada da vitória, nós vamos sair desta casa de oração e gritando para o inferno ouvir: Deus está comigo, Deus é o meu amigo e Ele é o meu ajudador. Glória ao nome do Senhor. Que festa maravilhosa, Senhor, que dia proveitoso na Tua presença. Guarda, Senhor, aleluia, para que nós possamos assim, aleluia, vir em outros dias fazer melhor a Tua vontade. Aleluia, aqueles que estão em casa, Senhor, que não puderam vir, Senhor, abençoa e faça que os próximos cultos eles possam estar presentes, Senhor, sentindo a mesma coisa, Senhor. E se nesta noite ainda tem alguém preso, Senhor, aqui ou na live que está assistindo, Senhor, em nome do Teu Filho amado, envia o Teu Consolador, Senhor, e liberta o Teu povo pelo amor do Teu santo nome. Graça nós Te damos por tudo, em nome de Jesus Cristo, o Teu santo Filho que morreu no duro madeiro da cruz para nos dar o direito à salvação, que seja por hoje e por toda a eternidade. Amém. Amém. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Santo é o Senhor. Aleluia. Deus seja louvado. Todos em pé, irmãos. Queridos, nos bancos aí onde a Irmandade está acomodada, estão os envelopes das ofertas e das coletas e dos dízimos, onde cada um oferta segundo a sua prosperidade, o que Deus tem colocado nos seus corações. Lá na portaria com as irmãs Sueli e Eliane estão as máquinas de cartão de débito e crédito. Quem for ofertar com cartão, por favor, dirija-se até lá agora, que nós vamos fazer uma oração para agradecer as ofertas, para depois cantarmos o hino. Se tiver alguém para passar cartão, por favor, vá até a portaria. No demais, oferte segundo o que Deus tem preparado, só pegar o envelopinho na sua frente e colocar as ofertas que jazinho os obreiros vão passar recolhendo. Nós estamos em comecinho de mês, tem folha de pagamento, tem compromissos da reforma da Igreja do Limão, da construção de Sorocaba e tantos outros compromissos que são necessários para que a gente possa atender a obra de Deus. Então precisamos da coleta e da contribuição da Irmandade. Tudo ok? Podemos orar então? Senhor, Te damos graça pelas ofertas que Tu tens preparado e pedimos-Te que faça prosperar na vida do Teu povo e que nunca falte o pão de cada dia na nossa mesa, que nós vejamos sempre o Teu operar em nós e que o Teu povo tenha fidelidade de sempre atender a Tua obra, pois aquele que dá ao Senhor nunca ficará sem retribuição. Em nome de Jesus Cristo, bendito para sempre. Amém. 3, 5, 8. Os obreiros vão passar recolhendo os envelopes, os irmãos podem ir entregando a eles. No final do santo culto, encerrando esse hino, nós vamos fazer o encerramento do culto, e o irmão Marcos e o irmão Saulo. Irmão Marcos e o irmão Saulo vão ministrar unção para toda a igreja lá na portaria. Quando tiver no terceiro verso, Saulinho, você vai para a portaria lá com o Marquinho. Tá bom, Marquinho? Quer pegar os olhinhos já? Porque ele vai estar regendo aqui. 3, 5, 8, Danizinha. Capricha. Passa por...
Tá tão lindo, nós temos tantos jovens aqui. Vamos cantar o 409 para a gente encerrar? Tem metade da orquestra da juventude, tanto das meninas quanto dos meninos, né? Né, irmã Mara? Tudo jovem, né, irmã Mara? Só a irmã Mara não está tocando hoje, mas é jovem também. Isso mesmo. O que é para o Tielo tocar o soprano sozinho? Hã? Não, eu achei que era isso que você estava falando. Vai lá, irmã Dani, capricha. Vai ramelar, hein, trombone? Vai. Pai nosso que estás nos céus, venha a nós, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. A santa paz de Deus, a graça de Jesus Cristo e a sua santa palavra em todos os corações. Amém. A santa paz de Deus, Irmandade, para você que vai acompanhar. Vamos ler, irmãos, Evangelho de Lucas, capítulo 7, verso 1. Certo? Evangelho de Lucas, capítulo 7.
7, verso 11. Em outros dias, Ele morreu no duro madeiro da cruz para nos dar o direito à salvação. Senhor, Deus seja louvado.